Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live da empresa Equilíbrio Mente e Corpo. O nosso objetivo com essas lives é assim, dar um pouco de sustentação a todo o trabalho que a gente vem fazendo, psicológico, com parceiros que estão sempre junto conosco. Então nós fazemos essas lives com esse objetivo, né? De ampliar o nosso conhecimento. Até eu mesmo, quando vou fazer essas lives, eu estudo um pouco, né? Converso um pouco com alguns colegas, e isso é a gente passar um pouco do nosso conhecimento, né? Para os nossos alunos, para os nossos parceiros, né? Então hoje o tema da live é transtornos alimentares e EMDR. Nós temos assim, nos consultórios, recebido um número muito grande de pacientes com transtornos alimentares, os mais diversos possíveis, né? Oi Marianice, boa noite a todos que estão entrando, a Débora, né? O Serra Mar, que está sempre com a gente. Boa noite para vocês, tá? Então, assim, o que são os transtornos alimentares, né? São transtornos psiquiátricos, são doenças psiquiátricas, né? A gente sabe disso, graves, né? Elas estão relacionadas, assim, a comportamentos disfuncionais das pessoas que estão dentro desse contexto, né? Porque a pessoa inicia muitas vezes em cima daquilo que a gente mais se preocupa, que são os traumas, né? Então, assim, até por isso, hoje que nós estamos aqui conversando sobre o EMDR e transtornos alimentares, porque a gente sabe que muitos dos transtornos alimentares, eles são provenientes de traumas precoces que as pessoas viveram, né? Traumas até atuais, né? As pessoas saem desses traumas procurando se alimentar mais, comer mais compulsivamente, né? A gente sabe que as taxas de morbidade, né, e de mortalidade dentro dos transtornos alimentares são enormes, né? São muito altas quando a gente compara com outros tipos de doenças psiquiátricas que a gente conhece. Então, assim, é super importante conversarmos sobre isso, até para que a gente possa ter um trabalho com os nossos pacientes de uma maneira mais eficaz, e saber como trabalhar com o MDR de uma maneira produtiva, para que a gente tenha um retorno terapêutico melhor, tá? Então, assim, antes da gente começar, a gente precisa falar um pouco quais são os transtornos alimentares, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre dois, que é a bulimia e a anorexia nervosa, mas o DSM-5 traz, e eu sugiro vocês terem o DSM-5 em seus consultórios, porque ele traz um número grande de transtornos alimentares, né? Eu diria aqui 7, 8, né? Que seriam a síndrome de Pica, para quem não sabe, é aquela síndrome que a pessoa, de uma certa forma, começa a comer coisas estranhas, como pedra, madeira, etc. A gente tem o transtorno de ruminação, que eu vou falar um pouquinho depois. O transtorno alimentar restritivo evitativo, torno a dizer que esta terminologia está vindo aqui no DSM-5, tá? A gente tem a anorexia nervosa, tá? Tem um subtipo dela, que é aquele tipo restritivo e o tipo de compulsão alimentar purgativa. A gente tem a bulimia nervosa, que são essas duas que nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas hoje, tá? Temos outros transtornos alimentares especificados, né? Temos o transtorno de compulsão alimentar, que ele vem assim muito ancorado em traumas, né? Eu já tive vários casos no nosso consultório, né? Falando um pouquinho sobre cada transtorno, para a gente dar uma introdução, eu já falei o que é a síndrome de Pica, né? Que é aquela ingestão assim persistente de substâncias que não são nutritivas, e a pessoa começa a se alimentar
durante um período mínimo, assim, no mínimo de um mês, né, mais ou menos, essas ingestões, elas podem causar um dano muito grande ao organismo, né, e a pessoa começa a sentir uma diferenciação dentro do esquema que ela está vivendo, né? Então, é muito importante a gente pensar do porquê das coisas quando nós somos psicólogos, né? Eu sou uma profissional que eu rastreio muitos traumas, desde os traumas lá da gestação até os traumas atuais que a pessoa pode ter vivido. O transtorno de ruminação é um outro transtorno que o DSM-5 traz, tá? Que é aquela regurgitação repetida do alimento durante um período mínimo de um mês. A pessoa começa a regurgitar o tempo inteiro, repetidamente, e essa perturbação alimentar, ela pode ocorrer por situações que a pessoa viveu, ou até mesmo por a pessoa estar começando um transtorno alimentar mais grave, como uma bulimia, uma anorexia nervosa, ou até mesmo uma compulsão alimentar muito grande, né? A prevalência desse transtorno, os dados são assim bem inconclusíveis, segundo o DSM-5, mas o transtorno é muito observado em pessoas que têm uma deficiência intelectual maior, né? O prognóstico, ele, dentro de um tratamento, é importante ser feito, um prognóstico onde a pessoa pode minimizar todo o contexto de evitar essas regurgitações, né? A gente sabendo de onde está vindo, a pessoa começa a trabalhar todo o contexto que ele está vivendo, né? Então, a gente tem depois o transtorno alimentar restritivo, evitativo, que a pessoa começa a perder o apetite, né? Sem uma explicação breve, né? O sintoma é inespecífico, pode acompanhar uma série de diagnósticos mentais. A gente sabe que isso é muito sério, porque o transtorno alimentar ele pode vir acompanhado de outras patologias e comorbidades associadas. Então, é muito importante a gente começar a observar, né? Uma psicopatologia parental, ou abuso, ou negligência infantil, são causas que podem estar justificando esse transtorno alimentar restritivo, né? Então, a gente vai trabalhar em cima dele, e isso pode ter um diagnóstico diferencial, onde você encontra um transtorno de ansiedade, ele vem como comorbidade, um toque que pode vir como comorbidade também, né? Muitas vezes um transtorno depressivo maior. A gente não sabe realmente como isso vai sendo identificado pela pessoa, né? Mas a pessoa vai entrando. O transtorno alimentar é assim, a pessoa entra gradativamente no quadro e ela vai se adaptando àquele quadro como se fosse algo dela, né? Então, assim, é muito importante a gente pensar os motivos, né, que levam a pessoa a iniciar todo o processo, né? Então, a gente vai falar um pouco agora sobre a anorexia nervosa, que é aquela perda de apetite, né? Eu tenho muita preocupação quando eu recebo pacientes com um quadro de anorexia nervosa, porque a anorexia, se ela faz um quadro muito grave, a pessoa pode até morrer. Então, isso para nós é bastante importante, a gente saber como transitar nesse espaço para ajudar a pessoa a sair do quadro. Normalmente, quando o paciente vem com um quadro de anorexia nervosa, eu procuro fazer um trabalho multidisciplinar. Tanto a anorexia nervosa como a bulimia. São dois diagnósticos que eu tenho bastante cuidado, né? Então, a anorexia, a pessoa começa com aquela busca incessante de magreza, né? Ela, inclusive, apresenta normalmente uma distorção de imagem corporal, né? Tem uma presença de sinais e sintomas de inanição. A pessoa começa a ficar muito magra, né? Inclusive com os ossos aparecendo muitas vezes, né? Frequentemente está
associadas a distúrbios de imagem corporal. A pessoa se vê gorda, apesar de estar muito magra, né? Então, essa distorção da imagem corporal, ela é extremamente perturbadora para quem tem anorexia, porque ela fica o tempo inteiro olhando e imaginando o que, de uma certa forma, pode estar aumentando ou diminuindo no corpo dela. Então, existem dois tipos de anorexia nervosa: a restritiva, né, e aquela de compulsão alimentar purgativa. É muito importante a gente ter essa diferenciação, porque as pessoas que têm anorexia nervosa têm um pensamento de que ela vai perder peso se ela parar de comer. Então isso é terrível, porque isso não é verdade. A pessoa que para de comer pode ter um funcionamento orgânico extremamente prejudicado, né? No caso das mulheres, podem parar de menstruar, podem parar de ter toda a parte hormonal disfuncional. Então isso faz com que a pessoa, de uma certa forma, não tenha uma condição de avaliar isso, mas ela sente, ela acha que se ela parar de comer, ela vai ficar magra. E não é assim, né? O que faz a pessoa emagrecer é quando ela faz uma dieta balanceada, uma dieta controlada, para que a pessoa consiga adquirir aquele peso que ela gostaria. A anorexia nervosa, ela acontece muito na idade dos 14 até os 18 anos, né? Quando a menina, principalmente, existem casos relatados de homens também terem anorexia nervosa, mas é comumente de 5 a 1% dos casos acontecem entre as meninas, né? E assim, 10 a 20 vezes mais frequente em mulheres do que em homens. Olha que interessante, né? Isso traz o DSM-5. 5% das mulheres que apresentam anorexia, elas não preenchem critérios diagnósticos iniciais. Então, o que a gente vê? Que muitos casos de comorbidade podem aparecer junto com a anorexia nervosa. Depressão aparece bastante, os transtornos alimentares de uma maneira geral, o toque com uma frequência muito grande, né? E a gente sabe que quando a pessoa restringe a ingestão calórica, o que acontece? A pessoa baixa o peso, mas começa a desenvolver problemas orgânicos, como eu falei para vocês, né? Então, os transtornos alimentares mais difíceis de serem tratados são a anorexia nervosa e a bulimia, né? E eles podem gerar mortalidade, como eu falei antes. Então, a anorexia nervosa é um dos diagnósticos psiquiátricos com maior taxa de mortalidade. Então, isso para nós é muito grave, né? Porque quando a pessoa está nesse processo, ela pode adquirir um quadro de depressão bastante importante, ela pode adquirir um quadro de outras doenças psiquiátricas, e isso vai gerando uma bola de neve. Eu lembro que eu tive uma paciente que ela começou com um quadro muito similar, porque o quadro começa, e é muito importante a gente falar sobre isso, muitas vezes dentro da família, né? Por isso que eu digo que os traumas podem ser extremamente causadores de um início de transtorno alimentar. Essa menina, ela era uma garota de 15 anos, que ela usava o mesmo manequim da mãe, né? A mãe usava 36, então vamos pensar num manequim muito pequeno, né? E ela também usava 36. Um dia ela foi usar uma calça da mãe, uma calça comprida de couro, eu me lembro bem disso, que ela me contou que a calça era de couro, portanto era um pouco mais estreita, e quando ela colocou a calça, que foi fechar, ela não conseguiu fechar o zíper da calça. A mãe olhou para ela e fez uma cara de desconforto quando ela viu aquilo, do tipo, tá vendo? Você está uma baleia. Aí o que acontece? Quando ela ouve essa frase, tá vendo? Você está uma baleia. Aquela frase ficou impregnada no cérebro dela,
e ela tinha pesadelos com aquela frase. Então ela começou a desenvolver um hábito alimentar esquisito, segundo ela e segundo os pais, né? Ela comia muito pouco na mesa, né? Ela saía da mesa e muitas vezes não terminava aquele prato pequeno que ela fazia, e em seguida ela ia se pesar e se medir. Então, se ela sentisse que ela tinha engordado 1 quilozinho, era um verdadeiro terror dentro de casa. E aí ela foi aumentando o quadro psiquiátrico, porque ela ficou numa neura muito grande, né? Ela começou a ter uma evidência muito grande do transtorno alimentar da anorexia, né? E aí ela começou a não comer. E do que ela começou a não comer, ela teve 2 desmaios, né? Essa menina, eu precisei interná-la. Ela foi internada numa clínica que na época cuidava de pacientes com transtornos alimentares, tanto bulimia como anorexia mais graves, e ela ficou internada durante 60 dias. Né? Foi uma internação bem terrível, porque essa menina, ela se negava a comer, ela não aceitava a entrar no tratamento, né? E o medo que a gente tinha era realmente dela morrer, porque ela estava muito magra. Imagine uma menina de 1,70 m pesando 37 quilos, que foi quando o peso que ela entrou nessa clínica, né? Ela saiu da clínica com um peso de 45 quilos, portanto 8 quilos a mais, mas mesmo assim ela teve que dar continuidade ao tratamento. E na clínica só liberaram ela depois que ela entrou no tratamento. Ela começou a fazer o regime, tanto é que ela engordou. Ela não aceitava tomar o soro, porque ela dizia que o soro engordava. Então tudo isso foi ficando muito grande, né, na vida dessa garota, e ela passou um tempo muito grande com sérios problemas. Né? Em geral, o prognóstico da anorexia não é bom. Tem taxas de mortalidade extremamente altas, que vai de 5% até 18%, gente. Né? Os indivíduos que sofrem de anorexia, os indicadores de um resultado favorável são quando eles admitem que têm fome, né? Eles reduzem a negação relacionada à anorexia nervosa, e eles começam a trabalhar um pouco a autoestima. Essa é uma das dicas que a gente pode dar se você está diante de um caso com anorexia nervosa um pouco mais leve. Você pode, de uma certa forma, conseguir, né, tratar esses fatores em primeira mão, né? Procurar fazer com que a pessoa entenda da doença, e aí eu entendo muito que fazer uma psicoeducação é extremamente importante, tá? Da anorexia nervosa, o que ela pode causar no organismo, o que ela pode, de uma certa forma, trazer de desconforto para a sua paciente ou o seu paciente. E essa psicoeducação, ela pode ajudar, de uma certa forma, a pessoa a conseguir evidenciar os sintomas, e aí ela pode entrar no tratamento e começar a fazer. Eu falei para vocês antes, né? Nós estamos agora falando sobre anorexia nervosa, para quem entrou agora. Eu falei antes que na anorexia nervosa e na bulimia, eu primo para poder trabalhar com equipe multidisciplinar, né? Porque a equipe multidisciplinar nos ajuda a fazer todo o trabalho de, principalmente, conscientização, né? Então, assim, existem estudos que têm sido feitos pelo mundo, né, que 25% das pessoas que sofrem de anorexia podem ter uma recuperação completa. 25% é muito pouco, né? 50% tem uma melhora, né, uma melhora boa, com um funcionamento relativamente bom. 25% pode ter uma condição crônica de peso insuficiente, e aquele dado que eu dei para vocês, que de 5 a 18%
é a taxa de mortalidade que a gente vê inclusive aqui no DSM-5, tá? Então isso é muito importante, né? Imagine vocês que a taxa de mortalidade em estudos suecos e ingleses é maior, né? De 20 a 30 anos, a taxa de mortalidade é acima de 18%. Então, aproximadamente 50% das pessoas que têm anorexia nervosa podem desenvolver bulimia, geralmente no primeiro ano após o início da anorexia, que é uma coisa muito comum, né? A pessoa primeiro desenvolver anorexia nervosa, e aí quando ela vai se tratando, ela pode migrar para um quadro de bulimia, porque ela não quer engordar. Então o que ela come, ela de uma certa forma coloca para fora, né? Vomitando. Então isso é muito grave, porque todos os nutrientes calóricos ou os nutrientes essenciais para a vida da pessoa, ela é colocado para fora. Então a gente se preocupa bastante. É interessante, eu vou dizer para vocês uma coisa bem interessante. Eu recebo muitos pacientes no meu consultório, mas nem sempre eu fico preocupada com o paciente, tá? Mas os pacientes que vêm com transtornos alimentares, bulimia e anorexia, são dois pacientes que eu fico muito ligada neles. Por conta disso, porque a gente sabe que para o quadro evoluir de uma maneira mais séria, é assim, ó, muito rápido. Então essa evolução para uma maneira mais séria faz com que a gente fique bastante preocupado, né? Porque se você parar para pensar, a gente tem uma quantidade de alimentos que vão nutrir o nosso organismo, né? Normalmente esses casos acontecem na adolescência, onde as pessoas estão ainda se desenvolvendo. Se elas não comem, o desenvolvimento até cerebral pode ser prejudicado, né? Então a gente tem que estar muito atento. Uma das doenças psiquiátricas muito sérias que eu tenho visto, vou falar sobre ela agora, é a bulimia nervosa, né? A gente vê garotas pequenas, gente. Eu já tive uma de 12 anos comendo e vomitando, dizendo que é importante vomitar porque ela não quer ficar gorda. Então, assim, uma das coisas que eu oriento muito vocês, nunca façam um trabalho solitário, né? Façam um trabalho com uma equipe multidisciplinar e tragam os pais para as sessões. Porque você mostrar isso para os pais é importante, e muitas vezes os próprios pais têm uma neura de não engordar, e aí fazem com o paciente ou com a paciente o movimento de que ele coma menos para não engordar. E aí ele vai ativando o quadro da bulimia, né? Se eu comer e vomitar, eu não vou engordar. Então isso para nós é bem delicado, né? A bulimia nervosa, ela está associada aos episódios de compulsão alimentar muito grande, com frequência, uma frequência assim bastante importante, 1, 2, 3 vezes por semana, durante 3 meses, se a pessoa está nesse quadro, né? Aí depois são praticados aqueles movimentos compensatórios da compulsão alimentar, para impedir que a pessoa ganhe o peso. Então, a pessoa vomita, ela tem um vômito induzido, ela usa laxantes, diuréticos, né? E um abuso muito grande de medicações pode acontecer. E muito menos comum, a gente sabe disso, é a pessoa fazer uma dieta muito severa. Então, a pessoa começa a fazer uma dieta, mas ela não consegue. A fala de uma paciente minha bulímica é assim: como eu vou dar conta de me controlar na frente de um carrinho de brigadeiro? Tá bom, quantos brigadeiros você comeu? 24. 24 brigadeiros, gente, são umas 2 latas de leite... Não, 2 não, mas uma lata de leite condensado, eu acho que é. Porque eu não estou falando de brigadeiro pequenininho, estou falando daqueles brigadeiros grandes, né, que fazem aqueles carrinhos de brigadeiro em festas.
e ela come 24 brigadeiros. Então, depois que ela come os 24 brigadeiros, o que é que ela faz? Ela vai para o banheiro, vai para o banheiro e lá ela vomita. Ela vomita tudo, né? Então, qual é o hábito que ela faz? Ela não consegue colocar o dedo, um dedo só, ela coloca os 2 dedos lá dentro da garganta para poder ter a ânsia de vômito e vomitar. Para você ver o quanto é difícil para a pessoa, né? Porque a pessoa às vezes não tem um verdadeiro pavor de fazer aquilo, mas faz com o objetivo de se sentir mais estabilizado, né? Então, o peso às vezes é reduzido de uma forma drástica, tá? Como na anorexia nervosa, a pessoa reduz o peso, por quê? Porque os nutrientes que entram saem, né? Então, o paciente tem um medo mórbido da obesidade, o paciente tem uma distorção bem importante corporal, de imagem corporal, e aquela busca, né, incessante por magreza. Então, a bulimia nervosa, os problemas mais graves que a pessoa pode enfrentar é uma perda de potássio muito grande devido ao excesso de vômitos induzidos que a pessoa tem, né, ou a ingestão compulsiva de diuréticos, que isso para nós é algo muito difícil de olhar uma paciente de 14, 15 anos fazendo esse movimento de destruição, né? É uma destruição do próprio corpo. E a gente fica bastante preocupado porque essa destruição, ela começa muito cedo, né? Ela começa quando a pessoa fica ouvindo, né? Eu tenho um caso no consultório de uma menina que disse para mim o seguinte: eu comecei o processo de bulimia na hora que o meu amigo disse para mim assim: nossa, você está com um bundão que eu nem sei. Olha só, para uma menina de 14, 15 anos, o que é que isso representa, né? Representa uma forma extremamente distorcida de olhar para ela mesma. Ela poderia estar até assim, mas na leitura do menino, ele fala aquilo para realmente chocá-la, né? Então isso é muito sério, né? Então, assim, a compulsão alimentar em geral precede, né? Ela come o comportamento de vomitar. Então, isso é bem característico, né? Então, esse tipo de comorbidade, de patologia, ela pode gerar comorbidades como transtornos de humor, a pessoa ficar com o humor lábil, transtornos do controle do impulso, né, que também é algo que a gente vê com bastante frequência, transtornos de ansiedade, transtornos dissociativos, né, e transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas. É impressionante como a gente tem observado pessoas que estão com o peso muito alto, que estão fazendo regimes alimentares para perder uma quantidade grande de peso, eles podem, de uma certa forma, migrar para o uso de substâncias químicas, né? Tipo, usar álcool, usar drogas e etc. Então, isso a gente tem visto com bastante, né? Com bastante frequência. O que é isso? São comportamentos compensatórios, né? Inapropriados, que são recorrentes ao fim de impedir o ganho de peso, né? Aí eles começam também a usar laxantes, diuréticos, ficar em jejum, fazer aqueles regimes do outro mundo, né? Que fica o dia inteiro sem comer, ou come só tomate, come só maçã. Aqueles regimes que não são controlados pelos médicos, né? Que a gente fica muito preocupado, né? De acordo, o que a gente pode fazer com o MDR? Uma das coisas que eu aprendi, né? Aprendi e vou dizer para vocês que quando vier para o Brasil vocês não deixem de fazer, que é o curso de transtornos alimentares com a Natália Seixo, né? Que é uma espanhola especialista nessa área, né? Ela já veio aqui várias vezes para o Brasil, nós tivemos a honra de ter ela no nosso Congresso Brasileiro
de EMDR o ano passado, né? E a Natália ela desenvolveu um trabalho muito legal de imagens para ser trabalhado com adolescentes. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ela tem figuras, né? Esse material é um material da Natália Seijo, a espanhola, e cada um deles ela vai vir aqui, ela vai trazer esse trabalho para o Brasil no dia 30 de setembro. A Associação Brasileira de EMDR vai trazê-la, né? É um trabalho que ela chama de O Mundo Interno dos Transtornos Alimentares, né? Então ela tem 2 kits. Esse que eu mostrei para vocês é para trabalhar com as meninas e esse aqui para trabalhar com os meninos, né? A Natália Seijo é uma pessoa que é uma estudiosa nessa área de transtornos alimentares. Para vocês terem ideia, são figuras lindas e é assim, não adianta você ter as figuras e você não ter feito o curso, porque no curso ela explica exatamente como a gente tem que trabalhar nos diversos tipos de transtornos alimentares, né? Então, assim, a prevalência dos transtornos alimentares de bulimia também é muito alta, né? 30% podem ter compulsão alimentar mesmo depois que tenham feito um tratamento. Desses 30%, alguns podem começar a ter o uso frequente de substâncias psicoativas por um longo tempo, né? E é assim, é muito importante que a gente faça um acompanhamento desses casos. Sempre que vocês começarem a trabalhar com pacientes que têm transtornos alimentares, é importante que vocês façam um acompanhamento e a gente consiga trazer para o paciente aquilo que é mais importante, que é como ele vai ficar bem se ele tiver com o peso dentro da marcação que ele almeja. E se eventualmente esse peso aumentar, ele ter uma forma adequada de baixar esse peso, né? Então, a gente sabe hoje, né, gente, que sobrepeso e obesidade são o 5º maior fator de risco de morte no mundo. 3,4 milhões de adultos morrem por ano, tá? Isso tem uma pesquisa evidenciada do Smith em 2016, tá? Então, é super importante. Eu queria falar para vocês agora, falando um pouco de transtornos alimentares, um pouco mais, de falar sobre a relação do abuso sexual e os transtornos alimentares, né? Nós sabemos, gente, desde o estudo ACEs, né? O estudo ACEs, inicialmente, era uma pesquisa que um grande centro de prevenção de doenças dos Estados Unidos estava fazendo, o Kaiser Permanente, com adultos que estavam dentro de um quadro de obesidade, né? E o que aconteceu, que o pesquisador, e uma das perguntas que ele foi fazer, ele perguntou do tipo assim, ele ao invés de fazer a pergunta correta, ele pergunta, com que idade você começou a ter relações sexuais? E aí, a moça respondeu, quando eu era muito pequena, com o meu pai. E aí ele ficou antenado e foi fazer aquele mesmo requestionário com outras mulheres. E ele percebeu que muitas dessas mulheres tinham sido abusadas sexualmente e muitas dessas mulheres tinham vivido experiências adversas na infância. Então, isso é muito importante. Tanto é que no nosso curso de EMDR, nós temos o estudo ACEs como sendo um estudo onde a gente traz um referencial muito grande, né, de que as experiências adversas na infância, elas podem gerar doenças a longo prazo, né? Então, muitas pesquisas, viu, gente? A gente já tem visto relacionados à influência do abuso sexual e físico, né, preferencialmente na infância, sendo um propulsor para que a pessoa
desenvolva um transtorno alimentar grave, né? Seja um histórico de abuso como um evento isolado, seja um histórico de abuso como um evento que aconteceu por muito tempo, né? É muito importante a gente pensar que a pessoa que é abusada, nesse estudo, tem uma coisa que eu acho muito interessante, né? Uma das pessoas que esse pesquisador entrevistou, ele entrevistou várias, né? E uma das pacientes teve uma resposta assim bem interessante. Ela disse para ele assim: ser gorda é ser invisível, né? Para mim, o importante era não ser percebida. Então, para quê? Para que eu pudesse não ser abusada sexualmente de novo, né? Então, teve uma outra paciente que foi abusada sexualmente que ganhou 40 quilos no ano, né? Então, ele disse que ele não via o sobrepeso como um problema, ele viu o sobrepeso como uma solução de não ser abusada novamente. Olha que loucura isso, né, gente? Então, a gente vê o estudo ACEs, quem não conhece, entrem, né? Eu tenho uma live muito legal lá no YouTube da Equilíbrio Mente e Corpo, onde eu falo pausadamente sobre o estudo ACEs, e foi um estudo que gerou para nós, terapeutas, grandes ganhos, né? Pelos dados que eles puderam compilar nesse estudo, de que experiências adversas na infância podem gerar doenças a longo prazo. Falando de transtornos alimentares, abuso sexual na infância podem gerar transtornos alimentares graves, tanto na fase da adolescência como na fase adulta. Eu já tive um caso de uma menina que me disse: eu engordei para que o meu tio não me abusasse mais sexualmente. E o interessante é que a pessoa tem esse discernimento, né? Tem esse discernimento de que o fato da pessoa estar dentro de um contexto bastante grave de abuso sexual, ela não quer mais ser abusada. Então, às vezes, engordar não é um problema. Às vezes, engordar é a solução, porque aí ela vai parar de ser abusada sexualmente. Isso a gente vê com uma frequência grande. Quem não conhece esse estudo, a gente utiliza na terapia de EMDR. Uma das orientações que a gente dá para os nossos alunos é, quando começarem a atender seus pacientes, já iniciarem um trabalho dando questionário ACEs para a pessoa responder. O que a gente sabe é que, se daquelas 10 perguntas a pessoa traz 4 comprometidas, isso pode ser um grande sinal de perigo para a pessoa que está dentro daquele contexto, principalmente de desenvolvimento dos transtornos alimentares, né? Então, a gente sabe que é muito importante nós começarmos esse trabalho gradativamente, né? Aí eu vou trazer um pouco da orientação da doutora Natália, né, que ela diz que a gente tem, como terapeuta, que ter um cuidado muito grande, né, quando a gente recebe esses pacientes no nosso consultório, de fazer uma história clínica bastante delicada no sentido de perguntas, inclusive perguntar sobre essa área sexual, porque quando você está diante de um caso de transtorno alimentar, você pode ter uma evidência de abuso sexual lá na infância, tá? É muito importante você fazer todo um trabalho da relação terapêutica com o seu paciente, né? A gente aprende isso, que o paciente muitas vezes trazem para nós esse contato, né, de uma relação terapêutica mais segura. Ele pode se sentir mais seguro para acreditar na cura, para acreditar no movimento de caminho de cura, né, de ficar bem, de reprocessar suas experiências, né? É muito importante nós, como terapeutas, da gente fazer o reconhecimento e identificar qual foi o tipo de abuso que a pessoa sofreu. Então, eu tive um caso de uma paciente que ela teve um abuso na infância de um avô, e ela, durante toda a vida, ela
tinha pavor de tomar sopa ou qualquer que fosse o alimento pastoso. Ela também desenvolveu um transtorno alimentar, mas vocês sabem qual era a característica? Para ela começar o desenvolvimento desse transtorno dessa maneira, gente. Esse avô, porque ela era pequena, ele não tinha nenhum tipo de relacionamento sexual com ela, vaginal. Ele tinha um relacionamento sexual com ela, oral. Então, ele dizia que era uma brincadeira dele fazer sexo oral nela e dela brincar de chupar o pirulito no pênis dele. E aí ela brincava e ele ejaculava na boca da menina. E o que acontecia é que o que aconteceu foi que essa menina ficou extremamente traumatizada, ao ponto de todos os alimentos pastosos ela não comer, porque ela tinha a sensação corporal do paladar totalmente impregnada por conta daquele abuso que ela sofreu. Essa menina, ela ficou em terapia comigo quase 3 anos. Né? Foi um caso muito difícil, porque ela desenvolveu inicialmente um quadro de anorexia nervosa. A mãe e o pai não aceitaram interná-la, ela estava muito mal. Tiveram semanas que eu atendia ela quase todo dia, né, para poder trabalhar essas questões que eram tão intensas na vida dela. Então, a gente estabilizar os sintomas que o paciente traz é muito importante. Normalmente eu faço isso com um protocolo de EMDR que a gente chama de EMD, que é um protocolo de dessensibilização. Então, se a pessoa, por exemplo, com essa menina, eu dessensibilizei esse sintoma do paladar negativo que ela tinha de coisas mais pastosas várias vezes. Ela iniciava com um nível de perturbação alto e terminava o protocolo com um nível de perturbação baixo, mas na sessão seguinte ela trazia resíduos, né? Ela tinha muitos pesadelos por conta dessa forma de abuso, né? Porque foi um abuso extremamente delicado para uma garota. Segundo ela tinha mais ou menos uns 7 a 8 anos, né? Era uma menina pequena ainda, né? Então, a gente sabe que estabilizar os sintomas é muito importante, porque a pessoa começa a se sentir melhor, né? E quando a pessoa começa a se sentir melhor, ela faz um movimento de ir em direção ao tratamento positivamente. E a gente gosta disso porque é uma forma da gente conseguir resultados melhores. É muito importante quando vocês, por isso que eu mostrei para vocês, né, o DSM-5. Peguem o DSM-5, eu tenho 2, tenho esse 3. Tenho esse aqui, tenho um no meu outro consultório e um de bolso, que eu levo dentro da minha bolsa. É um pequenininho. Qual é a função do DSM? A gente estudar um pouco mais essas patologias para que a gente possa ter uma entrada mais positiva quando a gente faz o nosso trabalho, né? Dando continuidade ao trabalho dos transtornos alimentares, a gente precisa começar. Isso é uma coisa que a doutora Natália Seijo traz muito forte. A suavizar as defesas, né? Que protegem esse mundo interior. As defesas, gente, são formas do nosso corpo, né? Fazer com que a gente tenha um sofrimento menor. Como esse caso que eu falei para vocês, né? A pessoa engordou porque para ela engordar era estar livre do abusador, né? Porque ela gorda, o abusador não a procurava. Então, suavizar essas defesas é importante, que você também pode utilizar esse protocolo, o EMD, para fazer suavizar devagarzinho as defesas. Primeiro você encontra quais são as defesas. Nós sabemos que o nosso cérebro
tem um movimento interno de defesa que está no sistema límbico, que é de luta, fuga e congelamento. Nos transtornos alimentares é muito comum as pessoas estarem no modo congelamento, né? Então isso é bem difícil, porque muitas vezes a pessoa fragmenta o ego, a gente encontra partes dissociadas quando a gente vai conversar com a pessoa que está dentro daquele quadro, né? Então, é muito importante a gente... Quando eu falei para vocês que a história clínica dentro de um quadro de transtorno alimentar é uma das coisas mais importantes para mim, porque realmente, porque eu sei exatamente o que está acontecendo com minha paciente. Eu sei quando começou o transtorno, eu sei se ela teve traumas associados, eu sei se ela teve situações em que ela tentou tratar e não conseguiu, eu sei quando ela instalou algumas defesas no mundo interior dela para que ela pudesse se salvar, entre aspas, né? E aí a gente verifica se tem partes dissociadas ou não. Eu gosto bastante de trabalhar essas partes dissociadas com a sala de conferência, que é uma atividade do MDR, que foi desenvolvida pela Carol Forgache no MDR, já era uma técnica utilizada antes, mas ela fez o desenvolvimento da sala de conferências, né? Que a gente até dá um curso dessa técnica, que eu acho fantástica, que a gente consegue fazer uma integração desse mundo interno. Vocês podem utilizar as cartelas da Natália Seijo, novamente convidando quem está aqui. A Natália vai estar com a gente da Associação Brasileira de MDR no dia 30 de setembro para dar esse curso, que é um curso pequeno, é um curso de 6 horas, é muito pequenininho, tá? Mas vocês vão conhecer esse trabalho, que eu acho um trabalho fantástico, né? Quando a gente sente que o nosso paciente já está bem integrado, quando a gente sente que o nosso paciente já está começando a ter as defesas mais amenizadas, a suavizar essas defesas, quando a gente percebe que essa fragmentação de ego já está um pouco mais integrada, aí a gente pode iniciar um trabalho de fazer um plano de tratamento. E eu sugiro que eu faça planos de tratamento separados. O primeiro plano de tratamento que eu faço está relacionado àquelas situações que a pessoa viveu que não foram positivas dentro do transtorno alimentar. Por exemplo, quando a pessoa chega e diz assim para o meu paciente, para a minha paciente: nossa, como você está gorda. Para uma menina de 14, 15 anos, isso é uma verdadeira loucura, né? Aquela frase fica ali ecoando no cérebro. Essas situações menos graves, a gente vai fazer um plano de tratamento antes, ok? Depois, quando você sentir que a sua paciente ou o seu paciente está mais integrado, você vai utilizar os alvos mais graves que esse paciente traz, que são aqueles alvos mais difíceis, como abuso sexual, como situações familiares muito graves, né? É muito interessante, gente, como o abuso psicológico também corrobora com o desenvolvimento de transtornos alimentares. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, né? Então, a sequência dos planos de tratamento seriam, primeiro, aqueles alvos de críticas das pessoas em relação ao peso do próprio paciente. Segundo, os abusos psicológicos que a pessoa sofreu familiares poderiam ser trabalhados no segundo momento, num plano de tratamento. E no terceiro momento, a gente trabalharia os alvos mais difíceis de abuso sexual que poderiam eventualmente terem acontecido com os nossos pacientes, né? Se a gente for olhar características dos problemas que a pessoa tem quando está dentro de um quadro de transtorno alimentar,
uma das mais importantes é a baixa autoestima. Eu tenho uma paciente que é uma linda, magrinha, bonitinha, ela tem transtorno alimentar de bulimia grave e a gente tenta tratar. Essa menina está com 18 anos agora e ela tem esse transtorno desde os 12 anos e ninguém nunca percebeu. Ela veio para a terapia, não foi por causa do transtorno alimentar, foi porque ela estava com um déficit muito grave na escola, que ela estuda em escola americana, né, aqui em São Paulo. Então, ela não veio para se tratar por causa do transtorno. Mas, gente, o transtorno alimentar era a base da queixa dela, né? E o problema de aprendizagem era uma comorbidade que ela adquiriu por conta do transtorno que ela tem desde os 12 anos. Olha como é importante a conceitualização do caso nessas situações. Então, é importante que a gente observe, dentro desse quadro, um perfeccionismo, uma rigidez muito grande, que muitas vezes o paciente tem, uma distorção da imagem corporal que o paciente tem, depressão, ansiedade, alguns distúrbios de personalidade podem começar a aparecer, e por isso que eu digo para vocês que é necessário que a gente faça um trabalho multiprofissional, porque quando você faz um trabalho multiprofissional, você consegue atingir as várias áreas, né? O nosso trabalho com MDR, ele é muito poderoso, porque a gente tem uma ferramenta muito importante para fazer o reprocessamento dos traumas. Como eu estou finalizando a nossa live, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ir colocando no chat, que a gente tem o maior prazer de responder, tá? Eu estava falando do MDR como uma poderosa ferramenta para a gente poder acessar os traumas dos nossos pacientes, para a gente poder reprocessar esses traumas relativos às situações que a pessoa viveu dentro do contexto do transtorno alimentar, porque isso é muito importante, né? Eu tenho uma história de uma mãe que ela diz assim para mim: mas olha, ela tem que dar conta de uma amiga dizer que ela engordou, né? Dependendo de como essa amiga disse que ela engordou, essa menina pode ter ficado traumatizada, né? A gente fala muito sobre o papel de pai e mãe dentro de um contexto desse, o quanto é importante as mães e os pais terem muito cuidado no que eles falam com os filhos, porque pequenas mensagens podem gerar danos muito graves, né? Como é o tratamento para anorexia com MDR? Olha, bem dentro disso que eu acabei de falar, viu, Noisa, né? É bem dentro do que eu acabei de explicar. Primeiro a gente conceitualiza o caso, né, observando a anorexia como a parte central do trabalho, né? É importante que a gente peça para os pais acessarem uma nutricionista para fazer um trabalho com o nosso paciente ou a nossa paciente, para que dentro do trabalho que a gente está fazendo, a gente possa ajudar a pessoa a sair daquele quadro, principalmente, tá, dos pensamentos que muitas vezes são recorrentes em ter que ficar sem comer, ter que ficar sem comer. Esses pensamentos a gente pode dessensibilizar fazendo EMD. Você observa os pensamentos dissociativos, as fobias dissociativas, que são bem importantes, né? Que as pessoas trazem com muita veemência, né? Que aquele pensamento fica fixo, eu tenho que emagrecer mais. Aí depois disso você vai estabilizar os sintomas. Qual é o sintoma que está mais grave? Eu tenho que saber. O meu paciente, como que eu vou saber? Lá na história clínica, né? Os nossos alunos têm uma história clínica bem apurada, que é uma história clínica que a gente vai fazendo uma checagem de item por item, não só relativa aos transtornos alimentares, relativas também a outros tipos de situações. As questões ligadas a apego são muito graves, né? Eu tenho uma paciente
que tem uma relação de apego com pai e mãe extremamente difícil, né? E essa moça, a relação de apego dela é com a comida. É uma relação extremamente odiosa para ela, né? Que isso é uma coisa que eu também gostaria de falar, porque as pessoas às vezes começam a sentir muita raiva delas mesmas, e aí elas começam a ter comportamentos compensatórios, né, de se automutilar muitas vezes, né, de se cortar, porque se eu me cortar, eu vou sentir que eu preciso emagrecer. Então isso é muito grave, né? A Eunice traz um paciente de sexo masculino com anorexia nervosa associada ao alcoolismo. Nesse caso, você faz 2 planos de tratamento. Aí, gente, olha o que eu falei no início, né? A gente tem um caso de transtorno de base alimentar, mas com uma comorbidade associada, que é o alcoolismo. Então, eu sugiro primeiro você tratar o transtorno de base, que é o transtorno alimentar, né? Principalmente fazendo isso que eu tinha orientado antes, né? Trazendo toda essa parte de conceitualização, trabalhando em cima dos sintomas, estabilizando os sintomas. O EMD, nesse caso, é muito importante, porque a gente não faz o reprocessamento, a gente alivia a dor do sintoma, tá? Que é algo que a pessoa precisa muito. A gente pode observar de que forma a gente pode minimizar as defesas. Isso é bem importante, né? Dentro da anorexia nervosa, porque as defesas, elas são extremamente ativas. A gente pode minimizar as defesas, tá? E aí, trabalhar as partes que podem eventualmente estarem dissociadas, né? E começando sempre, viu? Com os alvos mais leves, que você vai pouco a pouco promovendo uma integração, e depois você utiliza os alvos mais difíceis. No caso da Maria Eunice, eu faria primeiro o trabalho com o transtorno alimentar e depois faria um trabalho com a dependência química, né? O alcoolismo, porque a gente sabe, gente, quando a pessoa começa a emagrecer, ela pode fazer uma substituição da dependência, né? Então, é importante a gente pensar nisso. Oi, Natália, boa noite, querida. Eu falei um pouco sobre apego, né? Mas isso é muito importante a gente pensar na relação de apego. Se você está diante, dependendo da gravidade, Natália, a gente pode primeiro começar com a relação de apego com a mãe, tentando fazer uma reparação de apego. E eu queria convidar vocês agora em maio, né? Eu tenho uma aluna que é uma doutora na área de apego, e essa moça me pediu para dar um curso de apego, e até eu vou fazer, porque essa moça é uma das pessoas que eu admiro nessa área, tá? Ela já fez uma live comigo, eu tenho uma profunda admiração, que é a Isabela Spagnol. Ela é uma doutora na área de apego. Então, a gente começa primeiro pelo transtorno de apego, fazendo uma reparação desse transtorno de apego. Mas, se a pessoa está com um transtorno alimentar muito grave, como é o caso da anorexia nervosa num grau mais elevado, você primeiro tenta fazer o trabalho com a anorexia nervosa, entendeu? Diante disso que eu acabei de falar. Eu sugiro vocês que entraram agora assistirem a live toda, porque eu dei muitas dicas, inclusive como trabalhar com MDR, né? Reconhecendo que a relação terapêutica é algo extremamente importante, reconhecendo tudo que se refere ao transtorno alimentar do teu paciente, tudo desde o início até aquele momento que ele chegou no teu consultório. Rastrear traumas, principalmente de abuso sexual, principalmente de abuso físico e abuso psicológico, né? Que é bastante importante. A gente conceitualiza esse caso, né? Tratando primeiro os sintomas, né? Todos os sintomas que estão associados, como no caso daquela minha paciente que eu citei, que ela tinha um terror, gente, de
comer alimentos que eram pastosos. Eu acabei de falar sobre o caso dela, porque ela tinha tido uma experiência de abuso sexual muito triste. Então, eu fiz mais de 5 sessões de EMD para dessensibilizar aquela sensação gustativa que ela tinha de toda essa parte mais pastosa, que ela identificava, o cérebro dela identificava com o sêmen do avô que a abusou. Então, vocês imaginarem o quanto isso é grave, né? Então, vamos em frente. Depois a gente vai suavizar as defesas, como eu falei para vocês, trabalhar as partes dissociativas, né? E observar os alvos. Primeiro, aqueles mais leves, relacionados principalmente a situações que a pessoa viveu em relação ao abuso, para ter já uma melhor integração. Depois você pode trazer alvos num plano de tratamento com alvos relacionados a situações familiares, tá? E por fim, a gente trabalha as questões mais graves de abuso sexual, físico e psicológico, ok? A gente está terminando, já me deram aqui o ok de que está terminando, uma pena. Essa live é uma live que a gente poderia dividir em 2, 3, 4, porque a gente tem muito o que falar. Mas se vocês precisarem de alguma ajuda, a gente está por aqui. Nós da Equilíbrio Mente e Corpo, tanto eu como os supervisores que acompanham a gente tem uma vontade muito grande de ajudar as pessoas a trabalharem com a MDR de uma maneira muito interessante e de uma maneira positiva para que se tenha um bom resultado, tá? Então eu vou... Oi, Natália, desde o Uruguai. Muitas graças por você estar aqui. Estou aprendendo espanhol, hein? Daqui a pouco eu estou falando espanhol também. Então, gente, eu estou me despedindo de vocês. Eu quero mandar um beijo a todos. Semana que vem nós estaremos aqui com um protocolo bem especial, tá? Um beijo grande.